Como acabar com a ceia de Natal? Bom, se você chegou aqui pelo título, eu queria te avisar que essa foi a minha real intenção. E isso é o mais legal de quando a gente conhece as pessoas, começa a entender como elas funcionam, né? Então, temas contraintuitivos ou que provoca curiosidade ou traz à tona alguma emoção, acaba chamando a atenção. Mas o que eu quero a sua atenção aqui em alguns minutos? A gente está chegando a mais um ciclo, né? Mais um ano. Eu quero trazer a sua memória aqui algumas coisas. Há uma necessidade desenfreada de se ter um lado, mas nem sempre esse lado fala de razão, mas sim de paixão. Desde pequenos, nós somos forjados a escolher um lado, a ter um time, a estar e se posicionar de um lado. Isso começa desde muito cedo, não que isso seja errado, mas isso instiga mais paixão do que de fato estar posicionado por algo que eu acredito. E isso, na verdade, acontece de forma desenfreada dentro do ser humano. Isso acontece no mundo todo, não é só no Brasil. Mas as pessoas matam e se agridem por vestirem camisas diferentes, né, do seu time de futebol. Elas julgam pessoas por não serem da mesma igreja, elas se matam por serem de partidos políticos diferentes e na realidade nós temos 29 partidos, 29 tipos de pensamento diferentes forjados dentro do nascer desse partido, que eu acho um absurdo. Eu acredito que poderiam ter no máximo 2, 3 partidos, já seria o suficiente, mas isso também é uma forma de se ganhar poder, então tá aí, eu não vou discutir isso. E existe também as bandeiras homem e mulher. Não que seja igual. Homem e mulher são exatamente, extremamente diferentes, porque precisa ser diferente para dar certo. A mulher completa o homem e o homem completa a mulher. Isso é básico e a gente precisa entender, mas às vezes o óbvio precisa ser falado, porque as pessoas tendem a não entenderem aquilo que é simples. O certo e errado deixa de existir porque a paixão tomou o lugar onde as pessoas estão, a camisa que elas vestem, até o pensamento que elas acham que defendem. Então uma opinião ela pode ser mudada através de conhecimento. Eu mesmo, Martinelli, sou fruto de conhecimento e muitas vezes tive a minha opinião mudada justamente por aprender, por conhecer. E o conhecimento, assim como diz a Bíblia, ele é libertador. Ele vai libertando e ele vai mudando opiniões justamente porque eu passo a conhecer mais. Na Bíblia também, a ignorância ou o tempo de ignorância não é julgado justamente porque senão não se tem uma opinião formada e correta sobre aquilo. Mas seguindo em frente, todos querem ter razão em função daquilo que muitas vezes eles trocam a paz pela razão e transformam o mundo num lugar caótico e extremo. Eu estava no centro da cidade onde eu moro e notando as pessoas andando para lá para cá, eu tenho um pouco de problema com isso, com multidão, com muitas pessoas, mas ali notando e observando cada movimento, cada passo, eu fiquei ali acho que uns 15 minutos, mais ou menos, numa rua da minha cidade aqui, muito movimentada, muitas lojas, e ali em silêncio e prestando atenção naquilo e pensando tudo isso que eu acabei anotando. A unidade foi deixada de lado e foi esquecido o fato de sermos falhos. E para se suportarem pregam sobre empatia, humanização e direitos. Porém, quem se diz oprimido tenta o tempo todo oprimir, e quem se diz excluído quer criar formas de excluir, e feridos seguem ferindo porque o fato do ser humano ter essa capacidade de se autocurar, eles deixaram essa humanidade de lado e se tornaram criadores de narrativas que buscam seguidores e deixaram de fazer discípulos. O tempo todo as pessoas esqueceram de fato por que e para que elas existem. Hoje em dia a gente precisa fazer de lugares, a publicidade desses lugares aqui nós temos um atendimento humanizado. Bom, desde que eu lido com o público e com o ser humano, esse atendimento já deveria ser humanizado desde o momento que ele passa a existir. A gente não precisaria falar de empatia, porque empatia, na verdade, ela já nasce com a gente. As crianças são um símbolo de empatia. A gente perde isso no decorrer da vida, no momento que a gente se coloca no ritmo desse mundo e esquece quem nós somos e deixamos de nos colocar no lugar do outro. Voltando lá em cima, como é que eu acabo com uma ceia de Natal? Eu acabo com uma ceia de Natal quando eu tomo uma postura diferente. Quando eu, de fato,
Não quero saber quem fez a comida mais gostosa, quem deu o presente mais caro, quando eu entendo que as minhas diferenças políticas, elas terminam exatamente onde começam os direitos da outra pessoa. O meu time de futebol não é mais importante, não é o melhor do mundo, porque existem outros. E se a gente de fato quisesse torcer para um time que fosse o melhor, a gente trocaria de time todos os anos, porque é isso que acontece. O time que está muito bem esse ano valoriza seus jogadores, vende eles, porque isso é negócio, não é paixão. Uma empresa, a presidência de um time, lida o tempo todo com a razão. Eles não lidam com a paixão, a mesma paixão da torcida. Eles não vendem camisetas porque eles amam o time. Os negócios por trás de um time de futebol, eles veem a questão financeira. Então, vender camisetas não tem a ver com paixão, tem a ver com dinheiro, com finanças, com negócios. E a gente não entende isso. Deixar de cumprimentar aquela pessoa só porque ela está hoje numa igreja diferente da sua é uma falta de consciência e entendimento para saber que no céu não existem paredes, muito menos placas. Mas tudo isso já tinha sido falado. Esse é o tempo de 2 Timóteo 4, 3, 8. O tempo em que as pessoas vão buscar para si esses doutores, essas vozes, esses entendimentos que faz delas serem tão caóticas quanto o tempo que nós temos vivido. Às vezes a gente pensa em como está difícil esse final ou esse ano de 2025 e realmente muitos absurdos acontecendo. Mas eu queria que você entendesse que enquanto você fizer a sua parte, enquanto você buscar por paz, enquanto você entender que razão, tem que estar pautada em conhecimento, e conhecimento é o que nos tira da ignorância para a liberdade. Saber que a gente não vive de narrativas e não vive para narrativas. A gente não vive em crise, mas vive em Cristo. Quando a gente entender que o real motivo do nosso sucesso tem a ver com pessoas e não com dinheiro, com carros, com casas, nada do que eu possa ter de forma material, eu começo a construir um ano diferente. Quer acabar com a ceia de Natal? Seja diferente. Muitas vezes a gente vai para o Natal esquecendo até mesmo do real significado dele, apesar de estar numa data cronológica diferente. O Natal significa o nascimento daquele que deu a vida por mim e por você, e essa seria a mensagem que eu deixo para você nesse ano. Se você chegou até aqui, mesmo que você tenha entrado porque o título falava como acabar com a ceia de Natal, eu quero que você comece a acabar com o padrão que ela tem já há muitos anos e troque razão por paz e transforme não só o seu 2024, mas todos os demais anos pela frente em coisas que realmente vale a pena ser vividas. Abraço!